Começa agora, Café com Você, com Hilda Costa. Nós estamos aqui diante do portal de uma das fazendas que é membro das fazendas paulistas, fazendas que têm uma importante participação na história do café no Brasil. Esta é desde 1892. Nós estamos no portal da Fazenda Quilombo, que você vai conhecer comigo hoje. A sua natureza, o cultivo do café, que ainda é preservado até hoje, e muitas emoções esperam por nós neste programa. Vem comigo. Eu estou ao lado aqui de Maria José Araújo Ribeiro, que é socióloga e uma historiadora. Eu estou na Fazenda Quilombo, como eu falei para vocês. Ela existe desde 1892, ou seja, há muito tempo, não é? E é claro que essa história que nós vamos hoje dividir com o nosso público do Café com Você é um pouco de tantas emoções e de tantas histórias que permearam o ciclo do café no Brasil, né? E que vocês ainda mantêm, não é? Cultivando o café. Está tudo bem com você? Tudo bem. Aliás, quero agradecer a gentileza de nos receber aqui. É sempre um prazer receber as pessoas interessadas na história da nossa região, na história do café, da imigração, da ferrovia, não é? Do desenvolvimento, enfim, dessa região do estado de São Paulo, não é? Que se notabilizou pelo cultivo do café na segunda metade do século XIX. E foi a maior produtora mundial, né, na época, não foi? Aliás, a Fazenda Ibicaba, eu acho que foi a maior produtora brasileira, não foi, na época? Olha, não tenho esse dado sobre a Fazenda Ibicaba. Eu sei que era uma das grandes produtoras de café e foi das fazendas pioneiras também. Mas a Fazenda Morro Azul e a Fazenda Santa Gertrudes, elas iniciaram o plantio do café já na década de 1840, que nós temos documentos sobre o cultivo a introdução da lavoura cafeira nessas propriedades e a utilização de mão de obra escrava no início, né? E depois, com o movimento imigratório que foi iniciado pelos proprietários da Fazenda Ibicaba, então todas as fazendas aqui da região passaram a adotar também a mão de obra do colono europeu, né? Então, a princípio, os portugueses, depois os suíços e alemães, e, finalmente, os italianos, né, que começaram a chegar a partir de 1870, e os italianos passaram a ser o grupo predominante, não é? Aqui, o maior contingente de imigração para a nossa região aqui foi de colonos italianos. Essa fazenda aqui é uma herança, não é, Maria José? É uma herança. Ela é um desmembramento da Fazenda Morro Azul, que foi iniciada pelo brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, que vem a ser o tetravô do meu marido, né, Francisco. Meu marido é Francisco Rafael, né? Sim. E ele, então, é o tetraneto do brigadeiro Jordão, que fundou a Fazenda Morro Azul e a Fazenda Santa Gertrudes, que no início se chamava Laranja Azeda. Por causa do cultivo da laranja? Porque, não sei, deveria ter algum pé de laranja, né, dessas laranjas para doce, que são as laranjas azedas, né?
E então ficou com o nome de sítio de Laranja Azeda. E depois o filho do brigadeiro que herdou essa propriedade, Manuel Rodrigues Jordão, ele mudou o nome homenageando a sua mãe, que era Gertrudes de Oliveira Lacerda Jordão. Então ele colocou Fazenda Santa Gertrudes. E ela existe? Ela existe até hoje? Sim, existe. A Fazenda Santa Gertrudes, ela foi uma das fazendas que mais tempo cultivou o café. Sim. Desde 1840, né, quando eles iniciam o plantio e ainda pertencia à família Jordão, eles iniciaram o plantio e depois os proprietários que sucederam o primeiro proprietário, eles continuaram cultivando o café até 1970. E daí, a Fazenda Quilombo, quando foi desmembrada, então, da Fazenda Morro Azul, e por que ela veio se chamar Quilombo? Porque Quilombo, a gente lembra do Quilombo dos Palmares, que fica em Alagoas e tal, né? Referência a Zumbi dos Palmares. Possivelmente, esse nome foi dado pelo bisavô do meu marido, que era o doutor Ezequiel de Paula Ramos, um advogado que era natural de Bananal, seus pais eram cafeicultores em Bananal, e ele veio estudar em São Paulo, na Faculdade de São Francisco, se estabeleceu aqui em Limeira e acabou se casando com a filha do Silvério Jordão, em 1873. E, a partir daí, ele começou, então, a abrir a Fazenda Quilombo nessa gleba que a sua esposa recebera como herança. Eram as famosas Seis Marias, né? Porque no começo, quando começaram o cultivo de café aqui no Brasil, que tudo começou em 1740, né? Que nós falamos ou não? Foi 1740 ou 1700 e pouco, não foi? Foi em 1727, foram os primeiros plantios de café em Belém do Pará. Porque o café, as primeiras mudas foram trazidas pelo Francisco de Melo Palheta, o capitão Francisco de Melo Palheta, que trouxe as primeiras mudas da Guiana francesa. E eles, então o café foi cultivado em Belém do Pará, depois ele foi migrando, foi plantado no Maranhão, em Pernambuco, na Bahia, e veio descendo, né, no Rio de Janeiro, onde é a atual Mata da Tijuca. Quase que essa mata foi totalmente destruída, se plantou café lá, não é? Um ramo da família do meu marido se estabeleceu em Vassouras, e eles iniciaram também o cultivo do café na cidade de Vassoura. Inclusive, um dos tetravós dele é considerado um dos fundadores de Vassoura, né? Que é o Barão de Itambé, Francisco do Sacramento Leite Ribeiro. Quanta coisa para lembrar, não, Maria? São muitos anos, né? Porque a história do café é bem interessante, né? O café tem uma lenda, né, que fala que um etíope, que era um pastor etíope com as cabras comiam os grãozinhos de um fruto e ficavam todas alvoroçadas, todas espertas, não é? E ele sentiu curiosidade e ali ele começou a fazer algumas pesquisas, cozinhar e tal, né? Levou para os monastérios islâmicos da Arábia, não é? Sim. E lá é que os monges começaram a preparar a bebida do café. Ou seja, tudo começou lá, mas há quanto tempo? E em 1615, por aí, o café começou a ser difundido na Europa e ser muito apreciado. E ele era, assim, uma bebida para os intelectuais. Só. E também para as pessoas, porque o capitalismo estava se desenvolvendo. Então, como é uma bebida que desperta as pessoas, dá assim, mais agilidade, deixa as pessoas mais assim, atentas, era uma bebida também interessante para as pessoas que trabalhavam
nas manufaturas, para que elas tivessem uma maior produtividade. E daí, então, o café começou a cair no gosto das populações que tomavam vinho, muito vinho, e começaram antigamente, a substituir, né? e começaram a substituir o café pelo o vinho pelo café. Verdade. E existem até hoje muitos cafés famosos, né? Como em Veneza, em Londres, cafés assim da década de 1750. E era um local de reunião das pessoas discutirem ideias políticas também e tomarem café. E me parece que, atualmente, esse costume Esse hábito, né, está de que voltando. está voltando, é verdade. Porque em São Paulo nós já temos assim, cafés muito famosos. Mas são várias as cafeterias, é É, verdade. são Aqui várias. mesmo, na cidade de Limeira, onde nós estamos fazendo essa matéria hoje, nós temos muitas cafeterias e padarias e são assim muito bem abastecidas, com cafés muito gostosos e cafés, porque nós temos vários tipos e daqui a pouco, que nós vamos conhecer, inclusive o cafezal aqui da Fazenda Quilombo, no próximo intervalo, e a gente continua esse bate-papo. Então vamos andar, caminhar por aí, que está muito Vamos, bonito, isso. né, Maria José? A gente está num pé de laranja aqui, que é antigo, mas está dando laranja pra caramba aqui. Olha aqui, ó. Nós temos aqui à nossa frente uma casa, um casarão, né? Que você estava falando, Ana Maria, que era uma tulha que chama, né? Uma antiga tulha. Ela tem esses furinhos que era para ventilação. Hoje ela serve para... Então, hoje nós fizemos um salão para receber os visitantes, né? Escolas. É porque existe você abre a fazenda para um turismo ecológico aqui, né? Isso, e pedagógico, Pedagógico né? também. Aham. Então recebemos escolas, grupos de visitantes que sempre são organizados pela Secretaria do Turismo, né? Aqui de Limeira. E esses grupos incluem também pessoas de cidades vizinhas. Sim. Também recebemos estudantes de faculdades, né? E alguns cursos de pós-graduação do exterior. E desde então eles têm trazido grupos que vêm estudar aqui no Brasil e fazem cursos sobre agricultura. Então, quando terminam o curso, sempre eles vêm fazer uma visita aqui na E fazenda. tomar um cafezinho feito por vocês, cultivado. cafezinho, Aliás, eu sempre falo, café é bom em qualquer hora, em qualquer época, em qualquer lugar, não importa o horário, né? E o local, porque o café sempre é muito bem-vindo. Você tem uma arquitetura mais antiga aqui, que nós vamos ver o que é Esses isso? daqui são mais antigos, Esses que são, vocês mas eles vejam, têm uma- que eles têm assim Um acabamento, né? o estilo de uma construção. Depois da crise de 29, erradicou o café. Em 1976, nós retomamos a cultura do café e aí passamos a reformar essas instalações, os terreiros, né? E adquirimos novas máquinas para o benefício do café. Maravilha. No próximo intervalo, nós já vamos estar, então, nos cafezais e vamos ver de perto, né, o que é o cultivo do café, que ainda existe na Fazenda Quilombo, quer dizer, uma tradição que se mantém pelo menos há 140 anos. Dona Maria José nos leva para conhecer um pouco da Fazenda Quilombo, deste pequeno paraíso e sua exuberante natureza. Impossível não se encantar com tanta beleza e valorizar o trabalho de seus proprietários na preservação dessa arquitetura datada de 1870, que é um patrimônio histórico que enaltece a cultura cafeeira desde os seus primórdios. Atualmente, a Fazenda Quilombo possui diversidade de culturas, sendo elas café, bovinocultura de corte, criação de cavalos, produção de feno para comercialização, cultura de frutas tropicais e, mais recentemente, o turismo rural. Bom, nós já estamos aqui num dos cafezais da Fazenda Quilombo, que tem vários, porque são vários tipos, né, Maria?
A gente tá, eu tô provando aqui porque tá uma delícia, gente. Muito bom. É muito bom comer café. Ah, É um sabor totalmente diferente do café torrado. é como se você estivesse chupando laranja. Docinha. E é daqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. O grão do café é esse aqui, ó. É o que tem dentro dessa frutinha, né? E daqui, esse grão aqui que vai ser, depois de seco, vai ser aberto. É isso ou esse é o próprio grão que vai ser torrado? Esse é o grão que vai ser torrado. Mas ele é colhido dessa forma e levado para os terreiros para secar, né? Quando ele está... A maior parte dos grãos estão assim maduros. Madurinhos. Né? Quer dizer, esse é um café, porque eu já vi café vermelho. Esse aqui é o café bourbon amarelo. Tem o bourbon vermelho também. E depois tem o catuai, que pode ser vermelho e pode ser amarelo também, quando está maduro. Então, quando ele está maduro, a maior parte dos grãos estão maduros. Então, você pode colher o café. Aí ele é estendido nos terreiros e deve ser Quanto tempo revolvido várias vezes. Sim, no mesmo dia? No mesmo dia. Sim. Você tem que ir rodando o café para que ele tenha uma seca uniforme. Sim. Né? Então, ele depois de seco, se você vai vender logo, você beneficia. Mas senão é melhor guardar com a casca. É interessante dizer o seguinte, o café, para ele ter uma boa qualidade, ele precisa ser plantado em uma altitude que vai de 1.000 a 1.500 metros. Nós estamos aqui ao fundo com o Morro Azul, não é? Que é um local, inclusive, turístico até, né? Porque nós temos as torres de telefonia, as torres de televisão, de rádio, enfim, não é? E aí você tem uma altitude maior do que a cidade, que está a 800 e poucos metros, eu acho, né? Aqui está 870 metros, né? Já é já é considerado propício para plantio de café. O café, ele em altitude assim, maior, ele é menos suscetível à geada. Entendi. Então, é por isso que nós plantamos o café aqui nessa parte do morro. Essa parte toda aqui do morro era café. Mas com a crise de 2000, 2002, então a gente reduziu a área plantada. É interessante dizer, a Maria estava me contando, porque nós andamos por aqui tudo, viu, gente? Nós já fizemos um tour aqui pela mata, né? E é só cafezal para todo quanto é lado. Nós temos aqui quilômetros. E aí ela estava me dizendo, porque assim, se você conta de vai e vem, não é? Você conta assim, aí eu estou um pouco assim entusiasmada. Mas se você contar aqui, ó, quantos metros tem, daí volta, aí vem, aí volta, dá uns quilômetros aí, né, de pés de café, né? É isso que eu quis dizer. Então, você estava me falando que o café bem conservado, ele dura muitos anos. Quantos anos? Qual é o máximo assim, que a gente... Olha, a gente sabe de uma fazenda que foi desativada no Vale do Paraíba, encontraram um café que tinha mais de 90 anos. Foi abandonado. E aí eles beneficiaram esse café e o aroma, o sabor dele estava perfeito. Né? Como vinho, quanto mais velho, melhor. Eu não sei aí se pode ser feita essa comparação. Mas quando ele é tem um processo de secagem bom e também as condições de armazenagem também são boas, ele dura muitos anos. Né? Sim. Tanto é que o Instituto Brasileiro de Café, nos períodos de crise, adquiria muito café dos produtores e esse café ficava armazenado por 10 anos ou até mais. A gente tem uma vista linda aqui da cidade de Limeira, gente, é muito bonito, e inclusive o Papai do Céu parece que vai mandar chuva para a gente, nós já temos os primeiros trovões aí, o que indica que vem chuva, e aliás nós estamos precisando mesmo, nós tivemos uma seca muito grande. Eu queria te perguntar o seguinte, essa seca não prejudica o café? Prejudica, sim. Você pode notar que os grãos, eles não se desenvolveram como deveriam, os grãos estão pequenos e o que acontece é que a seca, principalmente em Minas Gerais, que é o maior produtor, eles tiveram mais de 60 dias de seca
isso aí vai afetar Muito a a produção produção. desse ano E do a próximo. produção do próximo ano, próximo. porque os ramos não se desenvolveram para durante o período de chuvas, que é costumeiro, Sim. né? Em janeiro, fevereiro, ter períodos bem chuvosos. Isso Nós não tivemos aconteceu esse ano, é verdade. Há que ter um clima equilibrado, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, quantos tipos de café você tem aqui na fazenda? Então, nós temos esse bourbon amarelo, nós temos uma variedade que é bastante produtiva, que se chama Obatã, uma parte lá mais abaixo aí do Mundo Novo, Catuai amarelo, e tem o Ouro Verde também. O que é considerado mais valorizado? O que é mais valorizado é o Bourbon amarelo. Bourbon, que é esse aqui. Que é esse aqui. Bem, nós estamos praticamente terminando a nossa visita aos cafezais, mas eu não podia deixar de te perguntar o seguinte: quanto cada pé, quando ele está com um clima equilibrado, como você estava falando, da importância, né, de nós termos esse equilíbrio para que eles possam produzir, quanto em média se dá em quilo cada pé de café? Cada pé de café? Porque você tem você precisa de 450 litros do café cereja para fazer uma saca de café beneficiado. Sim. Né? Depois, quando você realiza o processo de torração do café, os 60 quilos são diminuídos para 48 quilos. Então você vai ter 450 litros de café da roça, que vão dar 120 quilos de café em coco, que é com a casca. Mas isso não é de cada pé, né? Eu te perguntei cada pé dá quantos quilos de café? Assim, por exemplo, esse que nós... Olha, esse dá daqui meio quilo? dá o quê? Talvez uns 2 quilos. 2 quilos de café por isso. pé, né? Por pé. Mais ou menos isso. O que está bem carregado, né? Certo. Agora, tem os fatores climáticos aí que interferem, né? Claro. A questão de falta de chuva, né? Geadas, também, né? Então, né? Isso aí pode interferir. Você ter um cafezal muito bem formado e de repente ocorre uma geada, no ano seguinte você tem uma produção um prejuízo, a zero, né? E você estava me falando que nós temos as paineiras, e a gente pode ver aqui no fundo, olha, dá uma olhadinha aqui no Morro Azul, nós temos muitas paineiras floridas, né? E muito floridas. Aí você estava falando que floriu tanto, que isso é sinal de que nós vamos ter um inverno bem rigoroso, né? Os antigos sempre falavam isso, né? Que um inverno rigoroso, quando você observa que as paineiras florescem bastante. E isso aí a gente tem notado, tanto nas cidades, as árvores estão esplendorosas, né? Mas isso como é muito bom, mata. viu? A gente precisa dessa compensação. Uma outra informação que você passou é que, como é que é? O produtor não vai ter atravessadores ainda, mas parece que muda-se um pouco a política de distribuição, então? Não, o que acontece é que muitos produtores, eles estão se organizando para fazer todo o ciclo do café, inclusive a comercialização, e colocar a sua produção em alguns nichos. Nós fazemos isso aqui em uma pequena parte do café que a gente produz, porque como nós recebemos visitantes,
a gente comercializa o nosso café torrado, moído, empacotado para as pessoas que nos visitam. Certo. Bom, essa é a melhor parte da entrevista. A melhor parte da nossa reportagem vem agora, que é saborear o café da Fazenda Quilombo. Então, vamos juntos, porque você vai saborear com a gente essa delícia. Bem, chegou a melhor hora dessa reportagem, que é a hora do café, claro. A gente falou tanto de café durante o programa que agora nós vamos saborear o café da Fazenda Quilombo. Dona Maria José Ferreira de Araújo Ribeiro. Acertei. Quero agradecer a gentileza por nos ter recebido aqui, viu? Muito obrigada pelas informações. Quero parabenizar pela beleza da sua natureza aqui, porque realmente é uma fazenda linda e é digna de ser visitada, né? Quando começarem novamente as visitas, o Brasil e o mundo estão convidados a virem aqui estar com a Maria José, que é uma figura excepcional, super simpática, atenciosa, não é? O seu filho Rafael, que não quer aparecer, mas a gente agradece muito porque andou com a gente por umas estradas bem difíceis aqui para a gente conhecer os cafezais e desejar que Deus abençoe muito a tua vida com saúde, com alegrias e com muitas vitórias, viu, Maria? Eu que agradeço a visita de vocês, é sempre um prazer a gente receber pessoas tão simpáticas, interessadas assim na nossa atividade, na questão do café, né, que aqui na região nós somos os únicos produtores que restaram, né? Sim. Então, é muito prazeroso a gente poder mostrar alguma coisa do que a gente ainda pratica aqui na Fazenda Quilombo. Okay. E eu espero que essa seja uma primeira de muitas visitas e vocês venham sempre tomar um cafezinho aqui com a gente. Venha tomar um café com você. E a gente vai ver como é que é essa secagem. Nós vamos ainda voltar aqui para ver todo esse processo depois do mês de maio. Legal? Convidados aí para o mês de junho, julho, certo, que vocês podem observar toda a infraestrutura do século XIX ainda em funcionamento. No século XXI, que legal. Muito bem, então, melhor da festa. Ah, coisa boa. Tintim? Tintim. Vamos brindar com a nossa bebida, né? Sim.